Boa tarde, gente. Vamos dar uma olhadinha aí nas páginas 6 e 7 da apostila, né? E rever aí algumas questões para que quem não enviou ainda possa responder e enviar, certo? Então vamos fazer aí a leitura, né, de Luiz Fernando Veríssimo, uma crônica, né, um retrocesso. Vamos fazer a leitura dessa crônica e em seguida tem outro texto também dele. Veja aí na tela para que possamos começar a leitura, né? Vamos lá. Texto que tem como título Retrocesso, de Luiz Fernando Veríssimo. Então ele diz assim, ó: o visitante estranhou porque, quando o levaram para conhecer a sala de aula do futuro, não havia uma professora robô, mas duas. A única diferença entre as duas era que uma era feita totalmente de plástico e fibra de vidro, fora, claro, a tela do seu visor e seus componentes eletrônicos. E a outra era acolchoada. Uma falava com as crianças, com sua voz metálica e mostrava figuras, números e cenas coloridas no seu visor. E a outra ficava quieta no canto. Uma comandava a sala, tinha resposta para tudo e centralizava toda a sua atenção a atenção dos alunos, que pareciam conviver muito bem com a sua presença dinâmica. A outra dava a impressão de estar esquecida ali, como uma experiência errada. O visitante acompanhou, fascinado, uma aula como ela seria no futuro, em que o computador tivesse substituído o professor. O entendimento entre a máquina e as crianças era perfeito. A máquina falava com clareza e estava programada de acordo com métodos pedagógicos cientificamente testados durante anos. Quando não entendia qualquer coisa, as crianças sabiam exatamente que botões apertar para que a professora robô repetisse a lição ou, em rápidos segundos, a reformulasse para melhor compreensão. As crianças do futuro já nascerão sabendo que botões apertar. Fantástico, comentou o visitante. Não é? Concordou o técnico, sorrindo com satisfação. Foi quando uma das crianças, errando o botão, prendeu o dedo no teclado da professora robô. Nada grave, o teclado tinha sido cientificamente preparado para não oferecer qualquer risco aos dedos infantis. Mesmo assim, doeu e a criança começou a chorar. Ao captar o som do choro nos seus sensores, a professora robô desligou-se automaticamente. Exatamente ao mesmo tempo, o outro robô acendeu-se automaticamente, dirigiu-se para a criança que chorava e a pegou no colo com os braços de imitação, embalando-a no seu colo acolchoado e dizendo palavras de carinho e conforto numa voz parecida com a do outro robô, só que bem menos metálica. Passada a crise, a criança, consolada e restabelecida, foi colocada no chão e retomou seu lugar entre as outras. A segunda professora robô voltou para o seu canto e se desligou enquanto a primeira voltou à vida e à aula. Fantástico, repetiu o visitante. Não é? Concordou o técnico, ainda mais satisfeito. Mas me diga uma coisa, começou a dizer o visitante. Sim, se entendi bem, o segundo robô só existe para fazer a parte mais, digamos, maternal do trabalho pedagógico.
enquanto a primeira faz a parte técnica. Exatamente. Não seria mais prático, sugeriu o visitante, reunir as duas funções no mesmo robô? Imediatamente, o visitante viu que tinha dito uma bobagem. O técnico sorriu com condescendência. Isso, explicou, seria um retrocesso. Por quê? Estaríamos de volta a ser humano. E o técnico sacudiu a cabeça, desanimado. Decididamente, o visitante não entendia de futuro. Então, a Luiz Fernando Veríssimo, né? Esse texto foi extraído de Nova Escola, né? Publicado em São Paulo, abril, né, de outubro de 1990, na página 19 da revista Nova Escola, certo, gente? Esse texto está lá, certo, nessa página. Então, a gente viu aí que é um texto, é uma crônica, né? A crônica pega um fato comum do dia a dia e relata, né? Mas essa crônica, ela quer nos falar de quê? Falar do futuro, né, gente? Quer falar aqui do futuro, da questão da tecnologia, né? A tecnologia está aí no futuro e ele, com esse texto, ele quer abordar isso aí, né? A tecnologia na educação do futuro. Com esse texto ele quis abordar isso. Então veja só, aqui na outra página seguinte, nós temos a questão 16, que diz o seguinte: quais as características das duas professoras descritas no texto? Veja que no texto, você vai lá no texto, voltar no texto e ver as características das professoras, né? Ele diz aí que o material são parecidos, né, não sei o que, mas tem aí outras características aí, né, de cada uma das professoras. Nessa 16ª questão, né, que é a primeira questão desse texto, ele diz quais as características das duas professoras descritas no texto. Então você vai lá e vai encontrar. Na 17ª, diz assim: na aula do futuro, como agiriam os alunos quando tivesse alguma dúvida? Olhe, veja, você volte ao texto que ele diz lá, né? Como é que a criança age, certo? Na aula do futuro, né? Na aula onde só tivesse máquinas, robôs, computadores, né? Então, quando a gente vai fazer uma compreensão do texto, que a gente faz a pergunta, muitas vezes nós esquecemos, né, do que foi dito, mas é só dar uma voltar um pouquinho no texto e observar isso aí. A 18ª questão, que é a terceira desse texto, né, que diz o seguinte: o que aconteceu quando a criança machucou-se no teclado? Teve um episódio aí no texto, né, que a criança foi teclar e enganchou os dedos o dedinho nos teclados, né? Isso. Então, o que aconteceu quando a criança machucou, né? Teve aí umas ações diferentes entre as duas professoras, né? 19ª questão diz assim: a professora de plástico e fibra de vidro tinha qual função na sala de aula do futuro? Essas perguntas, ao responder, você vai ter que voltar ao texto para ir observando isso aí. A 20ª pergunta diz o seguinte: e qual era a função da professora acolchoada? Veja só, desculpe, acolchoada, né? A palavra é acolchoada. Então, qual era a função da professora acolchoada? Veja que ela tinha uma função diferente da outra, né? Você viu isso no texto. 21ª questão diz: pesquise o significado da palavra retrocesso. Veja, esse retrocesso é o título do texto, né, gente? Retrocesso. Olha, retrocesso, veja que começa com ré. É ré, não é? Ré é o que? Uma coisa para trás, não é isso? Então, quando eu falo de retrocesso, eu estou falando de quê? De voltar ao passado, ao que passou, né? Mas você faça uma pesquisazinha aí para copiar a sua resposta, para colocar a sua resposta de forma mais clara. Então é isso, pesquise o significado da palavra retrocesso, se necessário, e diga o que você entendeu da fala do técnico quando ele diz que juntar as funções das duas professoras num só robô seria um retrocesso. Veja, pelo entendimento do texto, fica claro que ele diz o seguinte, né? O ser humano ele tem
ele faz essas duas funções, né? Ele vai, o professor, no caso, o professor dá aula, o professor aconselha o aluno, o professor auxilia o aluno na hora de dificuldade. O robô não, né? O robô simplesmente vai fazendo aquilo que ele está programado, né? Então, por isso que existiria, ou melhor, por isso que existia nessa sala do futuro dois robôs, né? Um para dar aula mais, né, mais diretamente, e a outra para auxiliar quando a criança precisasse de ajuda, né? Então, tá aí que vocês podem responder. A 22ª diz assim: refletindo sobre o que traz o texto, você considera possível, levando em conta a responsabilidade e funções de um professor, que ele seja substituído por um robô? Explique sua resposta. Olha, veja só. Nessa questão você vai fazer uma reflexão sobre a questão. Realmente o computador pode substituir o professor, né? Então, você vai fazer uma reflexão, né, e dizer com suas palavras o seu entendimento. É a questão da interpretação de texto, né? Aí cada aluno vai ter um entendimento aí, vai colocar uma resposta, certo, gente? Então, passando aqui na 23ª é de marcar, né? Diz assim: numere as frases, olha, numere as frases, quer dizer, colocar números nas frases, né? De acordo com a ordem de acontecimentos do texto. Então, veja só, em cada frase dessa aí tem um acontecimento do texto. Então, você vai ver quem veio primeiro, você vai botar número 1, qual foi o acontecimento que veio em seguida, você bota número 2, e assim sucessivamente. Então, tem aí, no primeiro diz: uma das crianças prendeu o dedo no teclado. O visitante estranhou quando o levaram para conhecer a sala de aula. Havia duas professoras. Veja só. Então você vai ver aí as partes do texto que vem primeiro. Quem vem primeiro você bota número 1, quem vem em segundo número 2, quem vem em terceiro número 3 e sucessivamente. Vou só dar uma dica a vocês. Essa segunda aqui, ó, o visitante estranhou quando levaram para conhecer a sala do futuro. Essa aqui, se eu não me engano, é a primeira, né? É uma aqui, é a primeira. É logo no iníciozinho do texto que está essa informação. Então, você bota um aqui e vai enumerando todos os outros, certo, gente? A outra tem aí, ó, o aluno que machucou o dedo começou a chorar. A outra, o técnico sacudiu a cabeça desanimado. A outra, a segunda professora voltou para o seu canto e se desligou, né, enquanto a primeira voltou a dar aula. O outro, o visitante viu que tinha dito uma bobagem, né? E o outro, o visitante acompanhou uma aula do futuro. Então, você vai colocar aí numerar, né, gente? Quem é a primeira ação, quem é a segunda, quem é a terceira, quem é a quarta, não é isso? Quem é a quinta, quem é a sexta, quem é a sétima. Tem 7 ações aí, né? E você vai observar isso aí. Aqui diz assim, e aí, quando você para e pensa num robô, a imagem que costuma ver na sua cabeça está relacionada a referências dos desenhos, filmes, jogos e séries que já assistiu. Não é para menos, desde pequenos todos estamos em contato com eles. Como a robô Rosie dos Jetsons, e nos clássicos como Perdidos no Espaço e a inteligência artificial. 24ª questão diz o seguinte: diante de suas reflexões e do conhecimento de mundo, como você vê os robôs do presente e do futuro? Aí ele manda você fazer uma reflexão sobre a questão da tecnologia, os robôs de hoje, né? A tecnologia de hoje e a do futuro. Os robôs têm muita inteligência, né? Mas eles ainda podem ser mais aperfeiçoados e desenvolverem mais funções do que as que eles desenvolvem hoje, né? Então ele quer que você faça uma reflexão aí em cima disso aí, dessa questão, né? Aqui nós temos o outro texto que também é do Luiz Fernando Veríssimo, que tem como título Segurança. O ponto de venda mais forte do condomínio era a sua segurança. Havia as belas casas, os jardins, os playgrounds, as piscinas, mas havia, acima de tudo, segurança. Toda a área era cercada por um muro alto. Havia um portão principal
com muitos guardas que controlavam tudo por um circuito fechado de TV. Só entrava no condomínio os proprietários e visitantes devidamente identificados e crachados. Mas os assaltos começaram assim mesmo. Ladrões pulavam os muros e assaltavam as casas. Os condôminos decidiram colocar torres com guardas ao longo do muro alto. Mas os assaltos começaram assim mesmo. Ladrões pulavam os muros e assaltavam as casas. Os condôminos decidiram colocar torres com guardas ao longo do muro alto. Nos 4 lados, as inspeções tornaram-se mais rigorosas no portão de entrada. Agora, não só os visitantes eram obrigados a usar crachá, os proprietários e seus familiares também. Não passava ninguém pelo portão sem se identificar para a guarda, nem as babás, nem os bebês. Mas os assaltos continuaram. Decidiram eletrificar os muros. Houve protestos, mas no fim todos concordaram. O mais importante era a segurança. Quem tocasse num fio de alta tensão em cima do muro morreria eletrocutado. Se não morresse, atrairia para o local um batalhão de guardas com ordens de atirar para matar. Mas os assaltos continuaram. Grades nas janelas de todas as casas. Era o jeito. Mesmo se os ladrões ultrapassassem os altos muros, e o fio de alta tensão, e as patrulhas, e os cachorros, e a segunda cerca de arame farpado, erguida dentro do perímetro, não conseguiriam alcançar nas casas. Não conseguiriam entrar nas casas. Todas as janelas foram engradadas, mas os assaltos continuaram. Foi feito um apelo para que as pessoas saíssem de casa o mínimo possível. 2 assaltantes tinham entrado num condomínio num banco de trás do carro de um proprietário, com um revólver apontado para a sua nuca. Assaltaram a casa, depois saíram no carro roubado com crachás roubados. Além do controle das entradas, passou a ser feito um rigoroso controle das saídas. Para sair, só com um exame demorado do crachá e com a autorização expressa do guarda, que não queria conversa nem aceitava suborno. Mas os assaltos continuaram. Foi reforçada a guarda. Construíram uma terceira cerca. As famílias de mais posses, com mais coisas para serem roubadas, mudaram-se para uma chamada área de segurança máxima. E foi tomada uma medida extrema. Ninguém pode entrar no condomínio. Ninguém. Visitas só no local predeterminado pelo guarda, sob sua severa vigilância e por curtos períodos. E ninguém pode sair. Agora a segurança é completa. Não tem havido mais assaltos. Ninguém precisa temer pelo seu patrimônio. Os ladrões que passam pela calçada só conseguem espiar através do grande portão de ferro e talvez avistar um ou outro condômino agarrado às grades de sua casa, olhando melancolicamente para a rua. Mas surgiu outro problema. As tentativas de fuga
e há motins constantes de condôminos que tentam de qualquer maneira atingir a liberdade. A guarda tem sido obrigada a agir com energia. Pronto, temos aí, né, o texto. Luiz Fernando Veríssimo, aqui é a fonte do texto, como vocês podem ver, olha, a fonte do texto. Está escrito aqui Veríssimo Luiz Fernando. Nós já vimos em aulas passadas, né, presenciais, que em fontes de texto vem o sobrenome na frente, em caixa alta, né, quer dizer, com essas letrinhas altas, e o restante, depois de vírgula, o restante do nome. Isso é uma convenção, certo? Para a fonte de texto. Essa crônica, ela nos traz aí a questão da violência, né? A questão das pessoas ficarem presas com medo de sair por causa da violência. É esse tema que essa crônica quer abordar para a gente. Então, ele começa dizendo aqui que o ponto forte desse condomínio, né? A gente sabe que o condomínio é uma área de habitações cercada, né? Protegida, mas mesmo assim existia muitos assaltos nesse condomínio e as pessoas foram cada vez mais se prevenindo, procurando colocar grades nas casas para que não fossem atingidas pela violência. Mas continuava a violência, né? Continuava a violência, os ladrões continuavam assaltando e eles foram se fechando mais, colocando cercas elétricas nos muros. Mesmo assim eles ainda continuavam, até que chegou um dia que o condomínio estava completamente cercado de grades, as casas todas cercadas de grades, né? Onde os ladrões não tinham mais como entrar. Só que aí surgiu outro problema, né? O outro problema é que os moradores estavam presos, eles tinham medo de sair, estavam detrás das grades de suas casas e não podia mais, estavam se sentindo presos e apavorados. Os ladrões passavam no portão, né, do condomínio e via lá os moradores trancados, olhando para fora com vontade de sair. Quer dizer, se inverteu aí os papéis ficaram invertidos, né? Os cidadãos passaram a ser prisioneiros e os ladrões libertos. Então Luiz Fernando Veríssimo, ele quer com essa crônica abordar essa questão, a questão da violência e do medo que o cidadão, por causa desse medo, torna-se prisioneiro. Então, mais embaixo aqui nós temos as últimas questões desta apostila, que são as questões da 25ª a 30ª questão. Então, veja só aqui. A 25ª diz assim. Isso aqui está muito sensível, não estou conseguindo localizar direitinho. Vamos ver. Bom, aqui. 25ª questão diz assim. As atitudes... Peraí, gente. Explorando o texto. As atitudes tomadas para garantir a segurança dos condôminos funcionaram? Ele está perguntando nessa questão se as atitudes que foram tomadas, se elas funcionaram. Então, nós vimos aí que pararam os assaltos, né? Apesar de ter criado outro problema. Então, você vai explicar aí com as suas palavras, né, de acordo com o seu entendimento. Quando ele fala aqui, olha,
condôminos são as pessoas que moram em um condomínio, não é isso? Então, os condôminos são habitantes de um condomínio, né? Então, você responda isso aqui de acordo com o seu entendimento. 26ª questão, diz assim: as medidas de segurança permitiram que os moradores do condomínio tivessem uma qualidade de vida e bem-estar? Leve em conta como os moradores pareciam se sentir, mesmo depois de estarem protegidos contra os assaltos, para dar sua resposta e explicá-la. Você vai aqui dizer, né, se as medidas de segurança, se elas contribuíram para o bem-estar dos moradores. A gente viu que, apesar deles estarem seguros, mas eles estavam presos, né? Então você tem que explicar nesse sentido aí. Aqui embaixo diz assim: você leu duas crônicas de Luiz Fernando Veríssimo, Retrocesso e Segurança. As crônicas são narrativas, histórias, normalmente encontradas em jornais, revistas e blogs. 27ª. Sim, como a gente viu aqui, né? As crônicas, elas são narrativas, né? Que são normalmente encontradas em jornais, revistas e blogs. Então, quer dizer, o jornal, a revista e o blog são os principais meios, né, os principais suportes das crônicas, ou seja, através deles que as crônicas chegam até nós. E como nós vimos que a crônica é um texto narrativo que vai falar de um fato comum, vai narrar um fato comum do dia a dia, né? Destacar aquele fato do cotidiano e vai narrar aquele fato para, em cima daquilo ali, fazer uma reflexão. Isso é crônica. A 27ª questão diz: o fator principal que define a crônica é a sua temática. Crônicas abordam assuntos vinculados ao cotidiano, ou seja, fatos do dia a dia, mas a partir de um ponto de vista bem particular e criativo do autor. Qual fato do cotidiano é retratado em cada uma das crônicas lidas? Olha, você vai dizer qual é o fato do cotidiano que é retratado na crônica Retrocesso, certo? E qual é o fato cotidiano que é tratado na crônica Segurança? Aí você vai colocar aqui a resposta, dessa maneira. Retrocesso, o fato do cotidiano retratado é tal. Segurança, no texto Segurança, o fato do cotidiano retratado é tal. Certo? Então vamos lá. A 28ª diz assim: as crônicas são narrativas curtas de fatos do cotidiano. Por isso, geralmente se passam em um só cenário, quer dizer, em um só local. Em que local se passa cada uma das crônicas? Ele ainda está se referindo à crônica Retrocesso e Segurança. Então, qual é o local em que se passa a crônica Retrocesso e qual o local onde se passa a crônica Segurança? É isso que você vai responder na 28ª questão. 29ª diz assim: a linguagem da crônica costuma ser coloquial e simples. A leveza na linguagem é típica do gênero. Em qual texto a linguagem coloquial, a informal, se faz mais presente? Escreva um trecho dessa linguagem. Olha, ele diz que a linguagem da crônica, geralmente, ela é uma linguagem coloquial, ou seja, uma linguagem informal. Coloquial e informal é a mesma coisa. Aí ele quer saber em qual das duas existe mais a presença da linguagem formal. O que é a linguagem coloquial e informal? É aquela linguagem despreocupada de erro, né? Aquela linguagem que você não está utilizando a norma culta,
certo? Não está utilizando a linguagem dos livros. É aquela linguagem descontraída do dia a dia, que você conversa com amigos ou familiares. Então, qual é dessas duas que utiliza mais a linguagem coloquial? Então, você vai dizer aqui também isso aí. A 30ª questão diz assim: é comum que esse gênero, desculpa, é comum que esse gênero de texto tenha marcas de humor. Em que consiste o humor em cada crônica? Olha, geralmente as crônicas, elas querem abordar um assunto e sempre trazendo também um pouco de humor, né? Um pouco de graça. Então ele quer saber, nessas duas crônicas aí, onde reside o humor em cada uma delas. O humor geralmente vem em uma contradição, né? O humor vem por um fato estranho ao que a pessoa estava dizendo antes, não é? Veja, só para dar um exemplo aí. Na crônica Segurança, ele está falando que os moradores começaram a ser assaltados, começaram a tomar providência para que não acontecesse mais o assalto. O que aconteceu? Terminou eles ficando presos, né? Ao invés de os ladrões ficarem presos, quem ficou foram os moradores. Então, essa contradição aí provoca um pouco de humor, né? Só para dar uma dica a vocês. Já o outro texto, vocês vão olhar direitinho e vão dizer qual é o fato que provoca humor num texto retrocesso. Pronto, essa aqui terminou as perguntas sobre esses textos. E aqui embaixo diz assim: Luiz Fernando Veríssimo também é famoso por suas tirinhas. As Cobras é sua série de tirinhas mais famosa. Divirta-se com essa leitura. Olha, ele diz que Luiz Fernando Veríssimo, além de escritor de crônicas, ele também escreveu tirinhas. E os personagens dele são essas cobrinhas aqui. Então vamos ler o texto dele, que diz assim: Nós somos vagabundos? Não, não. Vagabundo é quem não tem o que fazer. Nós temos. No outro, só não fazemos. Veja que nessa tirinha as cobrinhas estão deitadas, né? E uma fala: nós somos vagabundos? A outra diz: não, não. Na outra tirinha, né? A que falou não, não diz: vagabundo é quem não tem o que fazer. Nós temos. E no terceiro quadrinho elas continuam lá deitadas e uma delas diz: só não fazemos. O humor tá aí, né? Tá nessa questão, ó. Uma pergunta se é vagabundo, a outra diz que não, depois ela diz assim: nós temos o que fazer, só não fazemos. Então veja que aí tem um humor por trás disso aí. Tem um humor, né? No outro quadrinho, ó, nós temos o seguinte: são as minhoquinhas de novo, né? Mas só que elas estão em pé. Então diz assim: em política, tudo é negociável. No outro quadrinho, a outra diz: inclusive princípios. E no terceiro, a outra diz: começando pelos princípios. Olha, ele faz uma crítica política, né? Ele diz desculpa, um personagem diz que em política tudo é negociável, quer dizer, em política se vende, né? As pessoas vendem sua dignidade, né? Vende tudo para ganhar. Aí o outro diz: inclusive princípios, claro, né? Vende os princípios, inclusive os princípios. Aí a outra diz: começando pelos princípios, quer dizer, os políticos começam mesmo pelos princípios. Eles começam fazerem as coisas erradas através dos princípios, se vendendo, né? Se corrompendo. É isso que ele quer dizer. Aqui é a fonte da tirinha, né? De onde ela foi tirada, o endereço eletrônico de onde ela foi retirada, extraída. E aqui embaixo a gente tem um pequeno texto, que é uma pequena biografia desse autor que nós falamos.
Então, a biografia de Luiz Fernando Veríssimo diz assim: Luiz Fernando Veríssimo, nascido em 1936, é um escritor brasileiro, famoso por suas crônicas e contos de humor. É também jornalista, tradutor, roteirista de programas para televisão e músico. É filho do escritor Érico Veríssimo. Continua. Frases de Luiz Fernando Veríssimo. A primeira diz assim: o mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo dos seus próprios pensamentos. A maneira como você encara a vida é que faz toda a diferença. Olha, muito bonita essa frase dele, muito reflexiva. Nessa frase ele está dizendo que nós, ele quer dizer, né, em outras palavras, que nós somos o que nós pensamos e o que nós fazemos, né? Tudo que nós pensamos e as nossas ações refletem, né? Elas mostram quem somos nós. Quando ele diz, o mundo é um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo dos seus próprios pensamentos. A maneira como você encara a vida é que faz toda a diferença. Na segunda frase ele diz assim: os tristes acham que o vento geme, os alegres acham que ele canta. Muito bonita também essa segunda frase, porque nessa segunda frase ele tá falando aqui, passando para a gente em outras palavras, que as pessoas que são felizes, que são tristes, elas veem tristeza em tudo, elas veem pessimismo em tudo. E as pessoas alegres, elas veem alegria em tudo, são otimistas em tudo, em todas as coisas, elas enxergam uma coisa boa, né? Então, é isso. Na terceira frase, ele falou o seguinte: quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Muito boa essa também, né? Nós, quando pensamos que sabemos de tudo, acontece alguma coisa na nossa vida para a gente ver que não é bem assim. A outra frase diz: a família não nasce pronta, constrói-se aos poucos e é o melhor laboratório do amor. Em casa, entre pais e filhos, pode-se aprender a amar, ter respeito, fé, solidariedade, companheirismo e outros sentimentos. Muito bonito esse pensamento, né? Esse pensamento é muito bonito porque ele fala da questão da família. É dentro da família que o ser humano se constrói, né? Que o ser humano constrói sua personalidade, né? Ele através da família. Esse pensamento é muito interessante. Ele fala aí da questão da família. A estrutura da família é que constrói o caráter do ser humano. Aquela pessoa que tem uma família estruturada, onde há respeito, carinho, não é isso? Onde há aprendizado, é como se fosse um laboratório de amor, como ele fala aí. Nessa família vai haver a construção do caráter. Ele quer se referir a isso aí. Ele quer se referir a esse tema. Nessa outra questão, que é a última, ele diz: pensei vagamente em estudar arquitetura, como todo o mundo. Acabaria como todos que eu conheço que estudaram arquitetura, fazendo outra coisa. Poupe-me daquela outra coisa, mesmo que não tenha me formado em nada e acabado fazendo esta estranha outra coisa, que é dar palpites sobre todas as coisas. Olha, ele fala aqui o seguinte: nesse pensamento, ele está falando aí que ele pensou em fazer arquitetura e iria acabar fazendo outra coisa, como todo mundo que faz arquitetura. É de poupe-me daquela outra coisa, mesmo que não tenha me formado em nada e acabado fazendo outra estranha outra coisa,
é que é dar palpite sobre todas as coisas. Ele quer se referir à seguinte coisa: ele pensou em fazer arquitetura, mas não fez, terminou sendo escritor, né? Terminou sendo escritor. E escritor é dar palpite sobre todas as coisas, sobre outras coisas, né? O escritor ele fala sobre tudo, né? Então ele quer se referir mais ou menos a isso nesse pensamento. Aí aqui diz o seguinte: após ler as frases de Luiz Fernando Veríssimo, que tal você dizer qual delas é a sua preferida? Por qual motivo? Olha, ele está querendo dizer aqui, ele está querendo perguntar a você qual dessas frases você achou interessante. Quer dizer, todas aqui são interessantes, né? Todas são interessantes. Então você escolha aqui a que você achou mais interessante. Aqui embaixo nós temos algumas de suas obras sugeridas para a sua leitura. Aqui são obras de Luiz Fernando Veríssimo, que você pode procurar ler se quiser. Nesse primeiro livro tem assim, Veríssimo. Veríssimo é o nome dele, né? Comédias para se ler na escola. Então é um livro de comédia aqui. Livro de comédia. O outro, Veríssimo, também deve ser a mesma coleção, né? Desses textos. Deve ser a mesma coleção. Então, portanto, nós vimos aí as mentiras que as mentiras que os homens contam. O terceiro livro é As Mentiras que Mulheres Contam. E o quarto livro é Comédias Brasileiras de Verão. Então você tem aí os livros que você pode pesquisar e ler. Aqui a avaliação. Tem os emojis com a carinha aqui, ó, que bom, que pena, que tal. E as perguntas aqui que você pode responder. Tem 3 perguntas aqui, você pode responder ou não. Isso é uma avaliação do material. Primeira questão diz assim: o que você achou das questões, das criatividades, das temáticas, dos textos lidos? Segunda, como foi a sua experiência em responder às atividades sem a presença do professor? Você teve alguma dificuldade para realizá-las? Terceiro, você quer colaborar? Você quer colaborar dando algumas sugestões? Será muito importante para a melhoria da aprendizagem. Bom, gente, por hoje é só, né? Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem, né, pelo grupo. Então, é isso. Uma boa tarde para vocês e até a próxima.